a pesquisa da Quaest. Vocês lembram que logo que saiu a Magnitsky para o Alexandre de Moraes, saiu uma pesquisa da Quaest falando que não, que 60% dos posts na internet são favoráveis ao Alexandre de Moraes, só 27% apoiam a Magnitsky e o Trump contra Moraes e coisa e tal. E eu falei para você que eu achei muito estranha essa pesquisa, né? Até porque a pesquisa começou antes da aplicação da Magnitsky com o Alexandre de Moraes. E como eu falei no meu vídeo, antes da aplicação da Magnitsky, ninguém estava falando muito sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Peter Vivo no Mar Morto, República Democrática do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Até porque o pessoal da direita e nós libertários aqui também, a gente estava vendo a coisa tipo assim, pô, fica o tempo todo falando de Magnitsky, 72 horas, tic-tac, vamos ficar quieto, vamos esperar. A gente sabia que estava para sair, né? Mas quando que ia sair? Na sexta-feira já teve a chance de sair, acabou não saindo na sexta-feira. Aí, ou seja, ninguém estava falando disso. Então, eles começaram a medir na segunda-feira até a quarta-feira. E só na quarta-feira que foi que saiu a Magnitsky. Então, ou seja, antes disso o pessoal estava calado na direita, ninguém estava falando sobre a situação. Então a medição deles ficou enviesada por isso. No momento que eles mediram de novo, o apoio a Magnitsky saltou para 54%. Aí você vê a parada, e aí você vê o problema do Alexandre de Moraes. De fato, a maior parte da população brasileira vê que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é errado. Todo mundo sabe disso, né? Aqui, ó. Nessa sexta-feira, dia 1º, as discussões das redes sociais e plataformas sobre a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, passaram a ser dominadas por posts a favor da medida. A constatação do levantamento da Quaest, que coletou 4 milhões de menções feitas entre 28 de julho até essa sexta-feira, até às 18 horas. A aplicação da lei contra o magistrado aconteceu em 30 de julho, ou seja, a primeira... Aqui, ó, um dia depois, na quinta-feira, 31 de julho, as menções caíram para 750 mil, mas a tendência se manteve, 62% de críticas e 27 manifestações favoráveis. Porém, nessa sexta, o cenário se inverteu, 54% de menções passaram a ser a favor de Trump, enquanto 30% eram críticas e 16% eram neutras, né? E aí eles vão vir com um papo de que não, porque ligaram o gabinete do ódio, não sei o que lá. Não, gente, a explicação é muito simples. A explicação é que a direita e o pessoal que apoia a Magnitsky não estava falando sobre Magnitsky antes da Magnitsky ser aplicada. Quando foi aplicada, aí o pessoal começou a falar mais sobre isso. E começou a falar sobre isso, evidentemente, apoiando, né? Apoiando esse negócio. Uma festa isso daí, né? Aqui, ó. Diante da derrota nas redes sociais nos 2 primeiros dias após o anúncio, bolsonaristas levantaram a campanha Brasil acima do STF como tentativa de reverter o desgaste narrativo, apontou o relatório da Quaest. De novo, se esse pessoal está se baseando em trending topics do Twitter, esse pessoal é mais amador do que eu imaginei. Porque puta que pariu. Isso aqui não quer dizer absolutamente nada, né? Trending topics no Twitter é uma idiotice, não serve para absolutamente nada. A frase passou a circular em perfis influentes. Não, eu acho legal, eu acho divertido, é o que eu falo para vocês, né? Briga de trend topics é legal, você botar o trend topic lá, né? Vamos todo mundo falar isso, não sei o que lá, a gente fala e vai lá. Isso é divertido. Eu só acho que isso não muda nada em termos de fazer alguém mudar de ideia, né? Alguém que, não, eu era a favor do Alexandre de Moraes, mas agora sou a favor do Trump. Não vai acontecer, nem de um lado nem de outro, né? Aí, ou seja, o pessoal está colocando que isso seria a mudança, né? Outra coisa que tem de errado nessa história, como eu falei para vocês, é que eles falam 60% de menções de qualquer conta. E lembra, tem contas e contas no Twitter, tem contas e contas no Instagram. Uma conta pequena no Instagram que fale sobre isso, meio que não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai falar, é verdade, né? A opinião do cara, beleza, mas não vai atingir muita gente. Ao passo que as contas dos bolsonaristas tipicamente são muito maiores, têm um alcance muito maior, tem muito mais gente envolvida, acabam gerando um efeito muito maior no final das contas, né? Então, a coisa inverteu. O apoio a Trump e seus posts sobre o Magnitsky disparou para 54%. O curioso foi o Martin de Luca, que é o advogado da Rumble e da Trump Social lá na Flórida, né, na ação que eles movem contra o Alexandre de Moraes, que falou aqui, olha só, quando o Trump sancionou o Alexandre de Moraes no dia 30 de julho, 60% dos posts das redes sociais eram contrários, né? Agora, no dia 1º de agosto, 54% apoiam as sanções. A aprovação do Trump aumentou e o Moraes caiu. O que mudou?
Nada além de brasileiros e tiveram 48 horas para se lembrar de quem é o juiz que tem mandado todo mundo para cadeia, os apoiadores de Bolsonaro, censurado plataformas e emitido ordens secretas por e-mail. Eu diria que ele está enganado nisso daqui. Não foi muito isso daqui, não. Foi muito mais o fato de que as pessoas começaram a falar sobre o tema. Esse é que é o ponto. Antes, não se estava falando sobre o tema. Só quem falava sobre o tema era o pessoal da esquerda e da isentosfera criticando a lei Magnitsky. Por quê? Porque não tinha sido aplicada ainda. Então, era uma coisa... O pessoal ficava aquele papo de TikTok, né? Teve até um cara, né? Como é que é o nome daquele cara? Mamãe Falei. Mamãe Falei diz que poucas horas antes da lei Magnitsky ser aprovada, né, ele fez um vídeo dizendo que não vai acontecer nada, que não vai ter lei Magnitsky. Você acha que o Trump vai censurar, vai criar problema com o STF no Brasil? O STF é super importante, o Trump todo dia preocupado com a opinião do STF no Brasil e não sei o que. Você acha que ele vai criar um caso com o STF por causa de Bolsonaro e não sei o que lá? Errou, né? O cara errou, né? Enfim, mas é isso que está acontecendo. O pessoal crítico à lei Magnitsky, o pessoal crítico a Trump, é quem estava conversando sobre isso no início da semana. Eu não estava falando muito sobre isso. Por quê? Porque a gente não sabia se ia sair, se não ia sair. Eu ia falar o quê, né? Falar, vai sair, né? Pô, falar, vai sair, e aí, se não sair, né? A gente não sabe quando é que vai sair, né? Mas depois que saiu, a coisa mudou com certeza, né? Então essa é a história, né? No final das contas, sancionar Moraes não era um ataque à soberania do Brasil, mas ao contrário disso, um presente à sua sanidade. Concordo plenamente, é isso daí mesmo. Agora, o slogan novo no Brasil é Brasil acima do STF, Brasil above the Supreme Court, né? Ou seja, não é uma boa notícia para a imagem, para os consultores de imagem do Moraes, né? E é isso daí. Ninguém gosta de censura, ninguém gosta de Alexandre de Moraes. O brasileiro já sabe que a maior ameaça à democracia do Brasil é o STF, na situação que ele está hoje, com esses julgamentos absurdos. Está mais do que claro esse tipo de coisa, né? E também teve uma pesquisa do Datafolha, que olha só, essa pesquisa é mais antiga, tá? Saiu só agora, mas ela foi feita antes. Na época, era só a questão da revogação do visto do Moraes. E os brasileiros que aprovam a revogação do visto de Moraes são 47%. 42 discordam, né? Datafolha, aquele pessoal que, olha só, se a Datafolha falou isso, meu amigo, você pode saber que a situação é muito pior para o Moraes, né? Datafolha, você sabe, é aquele pessoal que faz pesquisa em porta de presídio, né? Só para pegar o pessoal da esquerda, né? Aqui, ó, o índice de discordância com a medida é de 42%. A margem de erro, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, até o Datafolha está percebendo que o pessoal quer sancionar o Alexandre de Moraes. Isso é um problema para o Alexandre de Moraes, tá? Porque por mais que um juiz não esteja sujeito diretamente ao controle popular, né? Juiz não é votado, juiz não vota, juiz não é eleito, juiz não recebe voto de ninguém. Em tese, a população não pode fazer nada contra o juiz. Mas lembra, a população pode fazer contra deputados e deputados e senadores, em tese, podem tirar juízes, né? Então, essa é a situação no final das contas. É preocupante para Alexandre de Moraes, sim. E nós vamos ver essa briga logo em 2027, eu tenho certeza disso, se o Alexandre de Moraes não cair antes. Se ele cair antes, talvez a gente não tenha esse problema, mas se ele durar até 2027, a gente vai ter essa briga, porque certamente vamos eleger muitos senadores pró-Bolsonaro em 2026, e daí vai ser a briga para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, que vai ser toda uma outra briga, não vai ser fácil não, tá? Enfim, olha só, quem diria, né? A Quaest estava errada, mas reconheceu o erro, mostrou agora que a verdade, depois que eles mediram, depois da data, realmente mostrou que o brasileiro está contra o Alexandre de Moraes. Isso não é bom para o Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.